Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafaela Giordano, @RafaelaGiordanoProf no Instagram. Vou começar o segundo bloco com vocês de redação e a gente vai começar a falar sobre o texto dissertativo argumentativo, que cai em tantos vestibulares e que é muito importante que vocês entendam todas as funções e a estrutura desse texto. Então vamos lá? Antes da gente começar o nosso vídeo, só não se esquece de se inscrever no canal, porque a gente está postando vídeos todos os dias de todas as disciplinas. Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao texto dissertativo argumentativo, além de relembrar os tipos textuais, que a gente já tem aula aqui no canal. Então, se você ainda não viu, pausa e vê primeiro a aula de tipos textuais. E a gente pensar sobre qual é o objetivo desse texto que vocês vão ter que escrever, principalmente nos vestibulares, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de objetivos para vocês. O primeiro deles é convencer o leitor sobre um tema, né? Se a gente pensar na argumentação que eu comentei com vocês nesse vídeo de tipos textuais que eu já citei, a gente tem argumentação basicamente para convencer o leitor sobre um determinado tema. E através disso, a gente vai apresentar argumentos como embasamento. Então, a gente não pode simplesmente apresentar argumentos que não tenham base, que não tenham comprovação, né? E essa comprovação, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ela pode se dar de diversas formas, mas já adianto aqui para vocês. A gente pode ter uma comprovação através de um argumento de autoridade, uma estatística, de um exemplo, de uma alusão histórica, de uma intertextualidade com outra área do conhecimento, como a literatura, a arte, a cultura. Então, vocês precisam embasar e dar convencimento, motivos para que o seu leitor, o seu avaliador, entenda por que você está dando aquele argumento e qual é a base para ele. Tudo bem? Uma outra coisa também que é do texto dissertativo argumentativo é você gerar um debate sobre o assunto. A banca avaliadora, a banca de correção, que é basicamente que você exponha a sua opinião, o seu argumento em relação a um determinado tema. E para isso ela está gerando um debate entre todos os participantes, porque todos os participantes vão apresentar argumentos para o leitor sobre um determinado tema. Então é importante que a gente esteja em debate sempre em relação a essas questões sociais, principalmente sociais, em relação ao Enem. E você também precisa defender um ponto de vista. Para que você convença o leitor de forma coerente, você precisa defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista é basicamente você ter uma tese, que a gente vai ter um vídeo só sobre a tese, como um vídeo extra desse eixo, mas é basicamente você defender o ponto de vista, você defender uma ideia coerente até o final do seu texto. Então você não pode ser incoerente, você não pode se contradizer. Além disso, a gente tem as partes do texto. É muito importante que vocês entendam essas partes. A gente vai ter um vídeo para cada uma delas, mas eu já adianto aqui que são 3. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então você vai seguir exatamente essa ordem. No texto dissertativo argumentativo, você vai ter basicamente uma separação dos parágrafos pensando nessas partes do texto. Então, a introdução vai ter somente um parágrafo e a gente vai ter uma aula em breve sobre a introdução e vocês vão poder ver quais são as funções dessa parte do texto. O desenvolvimento, a gente também vai ter uma aula só sobre isso, mas vocês têm que já ter em mente que o argumento ele vai aparecer no desenvolvimento. Você vai explicar o seu argumento com base naqueles dados que eu falei que vão embasar o seu argumento, e aí sim você vai ter um argumento por parágrafo. Então, no desenvolvimento, você vai ter pelo menos 2 parágrafos. E na conclusão, você vai retomar sua tese, etc., tudo em um parágrafo. E, no caso do Enem, você também tem que ter a proposta de intervenção. Então, basicamente, você tem que ter pelo menos 4 parágrafos no seu texto dissertativo argumentativo. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Se você tiver mais de 2 argumentos, você vai ter que colocar pelo menos 3 parágrafos, 1 para cada argumento. Mas, geralmente, as pessoas fazem 2 parágrafos de desenvolvimento justamente porque elas apresentam 2 argumentos. Então, geralmente, um texto dissertativo argumentativo deve ter pelo menos 4 parágrafos. Tudo bem? Além disso, a gente tem que pensar também nos tipos textuais do texto dissertativo argumentativo. E aí, de novo, para quem não lembra o que são os tipos textuais,
tem um vídeo aqui sobre tipos e gêneros textuais que você pode procurar no canal do Vitrine Acadêmica. E vai ter também um card aqui nesse vídeo para que você possa pausar o vídeo atual, clicar no tipos e gêneros textuais. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao dissertativo argumentativo é que o dissertativo vem da exposição. Não sei se vocês lembram, mas a exposição é justamente você colocar informações e apresentar informações para o seu leitor, você informar o seu leitor sobre determinado acontecimento. Então, o texto dissertativo argumentativo em relação à dissertação é basicamente isso. Você vai trazer informações suas e do seu conhecimento de mundo para o seu leitor, para que você tenha uma argumentação. A argumentação é justamente você tentar convencer o leitor através de argumentos. E em breve a gente também vai ter um vídeo sobre a diferença de fato, opinião e argumento. Algo que é muito importante para o texto dissertativo argumentativo, para basicamente quase todas as redações vestibulares, mas também para a nossa vida, né? A gente precisa saber diferenciar um fato de uma opinião e de um argumento. Então, vocês em breve poderão ver essa aula aqui comigo. Mas o que já adianto para vocês é que os tipos textuais do dissertativo argumentativo são a exposição e a argumentação. Também teremos um vídeo sobre como a gente vai utilizar a exposição e a argumentação em cada parágrafo, porque, como vocês devem imaginar, alguns parágrafos dessas partes do texto pedem uma maior clareza da exposição ou uma maior clareza da argumentação. Então é importante que vocês diferenciem isso também. Tudo bom? Bom, gente, como vocês puderam perceber, eu não trouxe nenhum exercício nessa aula, eu geralmente tento trazer algo para vocês, mas eu não trouxe justamente porque a gente vai ter um eixo inteiro para se debruçar sobre esse texto dissertativo argumentativo, e eu vou trazer alguns exemplos e algumas aulas para que a gente possa analisar especificamente cada parte do texto, cada redação nota 1000, por exemplo, do Enem, vou trazer algumas, então eu preferi deixar essa aula mais curtinha, mais informativa para vocês, mais expositiva, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso vocês não tenham compreendido algum ponto da matéria, vocês podem me perguntar aqui nos comentários ou pelo Instagram, @RafaelaGiordanoProf. Se você estiver gostando dos nossos vídeos aqui no Vitrine, se você tiver algum elogio, crítica ou sugestão, você pode deixar aqui também nos comentários ou lá no meu Instagram. Siga as redes sociais do Vitrine Acadêmica e um beijo e até a próxima!